Eu acho que o grande problema que a gente enfrenta hoje, quando a gente fala em cruzamento, é responder a seguinte questão. Para que a gente vai fazer cruzamento, certo? Num país como é o nosso, tropical, vamos dizer assim, que o Nelore, a raça Nelore é uma raça dominante, entendeu? Mas que também a gente tem uma realidade atual em que mais de 6 milhões de doses de sêmen da raça Angus, por exemplo, são comercializadas por ano. Então, quando a gente fala em cruzamento, a gente precisa, no meu ponto de vista, o que falta para muita gente é um plano, certo? Com começo, meio e fim, para explorar melhor o que é o cruzamento industrial. E o principal, vamos dizer assim, quando a gente fala em cruzamento, quando a gente fala, na verdade, em operação pecuária, é buscar maior resultado por hectare. Esse é o objetivo de toda a propriedade. Isso todo mundo a gente está discutindo isso todo o tempo, eu acho que é chover no molhado. O que é interessante hoje, que em termos de cruzamento, quando a gente fala, por exemplo, principalmente no cruzamento fazendo meio-sangue, que é inseminar uma vaca Nelore com Angus e ter esse animal meio-sangue Angus, certo? A gente está explorando basicamente duas características essenciais quando a gente faz esse tipo de cruzamento, que é maior ganho de peso dos animais, isso porque nós temos touros Angus de qualidade genética superior, e a gente, quando faz o cruzamento com Nelore, a gente explora a heterose, que já de graça a gente tem 25% a mais de ganho nesse cruzamento. Então a gente faz cruzamento hoje basicamente por causa do maior ganho médio diário dos animais, certo? Que a gente já se verifica desde a desmama. E a gente fala muito hoje em termos de qualidade de carne. Tá? O Angus, vamos dizer assim, tem o sucesso dele como cruzamento no Brasil, porque existe um programa de qualificação em que alguns produtores, bons produtores, que produzem dentro de um protocolo nutricional esses animais, acessam um bônus, certo? Em função da qualidade dessa carne. Então, vários programas existem, Marfrig, JBS, todos esses grandes frigoríficos e outras empresas fomentam, vamos dizer assim, a utilização do Angus, explorando esses dois aspectos. E no ponto final, explorando principalmente a qualidade de carne. Entretanto, vamos dizer assim, o que eu vejo é que nós estamos utilizando de maneira incompleta o benefício desse cruzamento, certo? E é nesse ponto que a gente entra em duas características que provocam uma vantagem em termos de sistema de produção que eventualmente não são utilizadas pelas fazendas que fazem cruzamento no Brasil hoje. E uma delas é maior precocidade sexual, que quando a gente fala numa fêmea meio-sangue Angus, é possível a gente ter índices reprodutivos excelentes, vamos dizer assim, quando a gente pensa em emprenhar uma fêmea com 14 meses de idade, 13, 14 meses de idade. Então, nós exploramos muito pouco ainda essa capacidade desse cruzamento meio-sangue do Angus com Nelore, que é a precocidade sexual. E outro ponto também é maior habilidade materna. Não só essa fêmea emprenha mais cedo, essa fêmea meio-sangue emprenha mais cedo, como ela tem uma capacidade de amamentar bem o seu bezerro, mesmo emprenhando muito jovem, tá? Que são dois gargalos. Então essas duas características, quando a gente fala em cruzamento industrial no Brasil, elas são, de certa forma, negligenciadas. Por quê? A maioria das fêmeas meio-sangue Angus que são produzidas no Brasil, elas são enviadas para abate sem entrar em reprodução. E a gente perde, então, essa qualidade que a gente tem, a gente não explora essas duas qualidades que são excepcionais quando a gente tem esse cruzamento. Tá? E quando a gente explora, a ideia é o seguinte: como é que eu uso, ou como é que eu desenvolvo, ou como é que eu faço um sistema de produção para que eu explore, certo, essa precocidade, essa habilidade materna, usando, no meu ponto de vista, 100% das qualidades que a gente tem no cruzamento de Angus com Nelore.
simples. Nós temos então uma bezerra meio sangue Angus Nelore, certo? Na fazenda. A gente vai usar, inseminar essa fêmea ou colocar um touro Bonsmara para cobrir essa fêmea aos 14 meses de idade. E nós vamos ter então um produto que vai ser meio sangue Bonsmara, 1/4 Angus e 1/4 Nelore. Tá? E a grande vantagem desse sistema é o seguinte: nesse sistema de produção, o que eu faço? Eu tenho uma bezerra desmamada, então meio sangue Angus, que eu posso produzir ela na minha propriedade, ou eu posso, nesse sistema que eu vou apresentar para vocês, comprar essa fêmea meio sangue Angus, recriar ela na fazenda, e quando ela alcança os 13, 14 meses, eu insemino ela com sêmen de Bonsmara ou uso um touro Bonsmara nessa bezerra. E aí a gente tem esse produto. E esse sistema, quando essa fêmea pare e quando essa fêmea desmama esse bezerro, nós enviamos essa fêmea meio sangue Angus para abate. Ou seja, exploramos a precocidade sexual dela, o potencial de crescimento dela, certo? A habilidade materna dela e a qualidade da carne dela, enviando essa fêmea ainda jovem para o abate, certo? Então, nós exploramos todas as qualidades dessa fêmea meio sangue Angus. E continuamos explorando, vamos dizer assim, o cruzamento através das progênies dos produtos desse cruzamento. Quando a gente manda, então, todos esses animais, machos e fêmeas, também após a desmama, a gente coloca esses animais no confinamento, os animais meio sangue Bonsmara, e esses animais vão ser abatidos com 13, 14 meses. O sistema, basicamente, de uma maneira bem simples, certo? É esse. Eu tenho uma bezerra meio sangue Angus, eu recrio ela, insemino ela com Bonsmara, ou com touro de Bonsmara, e eu tenho a possibilidade, num ciclo de 30 meses, de vender a mãe e os 2 bezerros num ciclo de 30 meses, a partir do momento que eu desmamei essa bezerra ou comprei essa bezerra meio sangue Angus. E aí a gente vai descrever como é que funciona esse sistema, e eu vou mostrar primeiramente para vocês fotos e informações de uma fazenda que faz esse trabalho, tá? E que tem nessa propriedade, nenhuma dessas propriedades que pratica esse sistema de produção, o sistema mais rentável das propriedades desse grupo. E aqui a gente chama aqui de seria um sistema de cruzamento industrial, vamos dizer assim, cruzamento terminal, tá? Nelore, Angus, Bonsmara, com abate das fêmeas. Essa é a descrição, vamos dizer assim, desse sistema. Para isso, nós temos então o sêmen que a gente vai usar nessas fêmeas meio sangue. Então, como exemplo, touro Maasai aqui, dos criadores com sêmen disponível na CRV Lagoa, que é avaliado pelo programa Qualitas também, muito bem avaliado. Touro mexicano, que também já foi utilizado em ampla escala nas fazendas. E o touro soberano, também aqui. Então a gente tem várias opções de qualidade, vamos dizer assim, desses touros Bonsmara. Para quem não conhece o que seria um touro Bonsmara, esse animal foi o primeiro colocado do sumário de touros Qualitas desse ano de 2017. Que tem hoje, então, sêmen na ABS Pecplan. Esse, então, a gente inicia vamos dizer assim, a descrição, a exposição desse estudo de caso, basicamente, que é do grupo Catispera, certo? Que tem fazendas em São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Essa é uma safra de bezerros, em cima de novilhas, que vocês estão vendo aí, que são meio sangue Angus, que emprenharam com 14 meses, estão paridas agora, nessa safra, certo? Esse proprietário, com base na experiência que eles tiveram no ano passado, eles têm então hoje inseminação, fazem 2 IATF com sêmen de Bonsmara e fazem repasse também com touro Bonsmara. Então 100% da produção agora é Bonsmara. E aqui nós temos bezerros que foram desmamados esse ano, por volta de 260 quilos. E aqui é interessante vocês notarem que vocês têm bezerros que são Bonsmara e alguns bezerros com um pouco de cupim, os bezerros brancos. Porque o ano passado, eles faziam repasse dessas fêmeas meio sangue Angus com touro Nelore, não com Bonsmara. Então você vai ter os melhores bezerros, sendo os bezerros filhos de Bonsmara, e alguns animais mais anelorados, que são filhos de repasse de touros Nelore. Tá? Mas esse é o padrão desses bezerros. Esses bezerros, eu vou mostrar depois a evolução desses animais, eles estão confinados
hoje, e como é que é o sistema de produção deles. Esses bezerros, então, foram desmamados com 260 quilos. Esse ano eles não utilizaram o creep feeding nesses animais, tá? E eles foram fechados no confinamento a partir de agosto. Essa é uma foto dessa semana desses animais, com 98 dias de coxo, tá? São animais agora que estão por volta de 13 meses de idade, certo? Com 98 dias de confinamento, ok? Então, para vocês verem o que é, por exemplo, não é mais um bezerro, é um boi, certo? Nós estamos falando de um animal de 13 meses que já virou um boi, certo? Dentro do sistema de produção dessa fazenda. E aí, os dados que eu vou apresentar agora são dados do ano passado, que foi a primeira experiência que eles tiveram, e convenceu a eles que realmente esse cruzamento é o melhor cruzamento, tá? E o melhor sistema de produção para explorar as vantagens do cruzamento industrial. O peso de entrada no confinamento do ano passado, quando eles fizeram creep feeding nos bezerros. Os bezerros entraram no confinamento em agosto com 10 arrobas, com 300 quilos de peso. Eles entraram com 9 meses de idade. Período de confinamento de 148 dias. Peso de saída, 545,8 quilos, com 14 meses de idade. Ganho no confinamento, 1,670 kg por dia. Peso de abate, 19,47 arrobas. Um animal de 14 meses, com quase 20 arrobas de peso no momento do abate. Certo? Então, isso significa o que a gente está brigando para a gente produzindo animais com 24 meses, com 18 arrobas, estão dando, vamos assim, dando risada e comemorando, porque estão confinando os animais com 24 meses, então tendo um peso de 18 arrobas. Esse cruzamento permite alcançar 20 arrobas, basicamente, com 14 meses de idade. Então, é a exploração que eu vejo máxima em termos de ganho de peso, que a gente está comentando com vocês, certo? Que o cruzamento pode trazer, ou seja, o resultado que a gente tem no meio-sangue, a gente potencializa ainda utilizando o Bonsmara nesse cruzamento, que é uma raça que foi selecionada para esse tipo de sistema de produção, inclusive na África do Sul. Na África do Sul, todos os animais Bonsmara, eles são desmamados por volta de 250 quilos e eles vão direto para o confinamento. Então, nada mais nós estamos fazendo, aplicando o mesmo sistema de produção que os sul-africanos fazem aqui no Brasil, com uma raça, certo, que permite alcançar esse tipo de sucesso, tá, de desempenho em relação a esses animais. Ok? E aí, gente, de uma maneira sucinta, vamos dizer assim, eu acho o seguinte: se a gente precisa de algo, de um sistema, se a gente tem que conseguir explicar esse sistema em uma folha. Se o negócio começar a ficar mais complicado que explicar um sistema de produção em mais de uma folha, gente, não confia muito nesse negócio não, porque esse negócio é muito difícil de fazer. Tá? Então o negócio é simples. E tem algumas premissas básicas, que você, cumprindo essas premissas, vocês vão ter os resultados que que o Grupo Catispera tem em relação a esse sistema. Outra propriedade que também adota esse mesmo cruzamento por causa das vantagens do Bonsmara é a Fazenda Brasil. Eu tive a oportunidade de almoçar hoje com o Rogério Fonseca, que foi o gerente da Fazenda Brasil por praticamente 10 anos, e ele me falou que dos cruzamentos que ele fez com as meio-sangue Angus, o Bonsmara foi o melhor, e eles têm hoje 2.000 machos, certo? Sendo desmamados, tá? Foram desmamados esse ano em confinamento para poder fazer esse projeto também. Então o sistema é muito simples e requer alguns pré-requisitos básicos. Primeiro, em abril, eu vou começar do zero. Em abril eu vou comprar bezerras meio-sangue Angus no mercado. Por que que tem que ser em abril, gente? Porque em abril eu vou comprar bezerras que nasceram em agosto, setembro, no máximo outubro. É quando esses animais estão sendo vendidos. Ou seja, teoricamente eu estou comprando a cabeceira, as melhores bezerras que vão ter disponíveis no mercado se eu comprar em abril. Se eu for para maio, eu vou comprar bezerra que nasceu eventualmente em novembro, dezembro. Eu estou perdendo, ou estou pondo em risco a precocidade sexual desses animais. Então eu vou lá em abril e compro bezerras meio sangue no mercado com 7 arrobas de peso. Esse é o padrão. Vou lá e compro. Essas bezerras,
vão para pastagens e vão ser recriadas a pasto com suplementação. Elas vão ser suplementadas a pasto, isso com um custo de R$30 por mês, que significa mais ou menos, elas vão comer 1 quilo de ração ou um proteinado de alto consumo, desde a desmama até elas, vamos dizer assim, desmamarem os seus bezerros. Esse é o ponto. Tá? Então, esse é o segundo passo. Primeiro, compra as bezerras em abril, recrio essas bezerras a pasto com a suplementação de 1 quilo por dia, até elas emprenharem e elas desmamarem, parirem e desmamarem os bezerros delas na fazenda. Comprei as bezerras em abril, em novembro, dezembro. Dia 1º de novembro começa a estação de monta. Termina a estação de monta dia 10 de janeiro. Isso também é muito importante. Em 70 dias, eu faço o trabalho de emprenhar essas bezerras. Tá? Por que 70 dias? E nesse período? Porque eu vou garantir que os bezerros delas vão nascer em setembro e outubro. Melhor época você ter os melhores bezerros de qualidade. Então eu tenho essas bezerras, eu ponho uma estação de monta de 70 dias, elas vão nascer, esses bezerros vão nascer na melhor época possível. E outra coisa, quando eu fizer o mesmo ciclo com outro grupo de bezerras que eu tiver na fazenda, todas as vacas já pariram e eu estou começando a estação de monta sem ter nenhuma vaca parida mais na fazenda. Eu otimizo a utilização da minha mão de obra na fazenda. Então, primeiro pré-requisito, comprar bezerra em abril. Segundo, inseminar essas bezerras, vamos dizer assim, em novembro, de 1º de novembro a 10 de janeiro. Ok? E suplementar essas bezerras durante esse período para eu garantir que elas tenham pelo menos 270 quilos de peso no momento que elas entrarem em reprodução. Cumpriu esses aspectos, eu garanto para você que nós vamos ter 85% ou mais de prenhez nessa categoria de 14 meses. Porque é isso que essas fazendas que fazem esse trabalho têm de resultado. Isso está comprovado. O que vai acontecer depois? As vacas então vão parir, como eu falei, final de agosto, setembro e outubro. Aparições dos bezerros meio sangue Bonsmara. Eu vou desmamar esses bezerros em abril e maio do ano seguinte. Os bezerros que nasceram até o final de setembro, eu desmamo no dia 1º de abril, e os bezerros que nasceram em outubro, eu desmamo no dia 1º de maio. O que eu faço com isso? Abril e maio eu ainda tenho pasto de qualidade na minha fazenda. Tanto para colocar esses bezerros desmamados no pasto, quanto para eu suplementar as mães desses bezerros com ração e terminar elas a pasto, abatendo essas fêmeas que foram desmamadas a pasto com 18 arrobas de peso. Então, eu otimizo todo o sistema de produção da fazenda, certo? Pela definição da estação de monta. Eu definindo a estação de monta na época certa, eu vou ter várias vantagens para frente que vão permitir eu explorar o máximo desse sistema de produção. Faço o creep feeding nos bezerros, quando estão mamando, tá? Janeiro, fevereiro, março e abril, que seria até o momento desses animais serem desmamados. Eu não preciso começar desde quando nasceu. Quando os animais, a partir do 3º, 4º mês de idade, eu começo a fazer um creep, também por volta de 1 quilo por dia, para garantir que esses bezerros sejam desmamados acima de 250 quilos de peso. Ok? Tá? E esses animais, após a desmama, permanecem no pasto em maio, junho e julho, porque eu vou fechar eles depois do confinamento, como na fazenda lá na Cata-Espera, no grupo Cata-Espera, a partir de agosto. Então, em agosto até novembro, esses bezerros ficam no confinamento, que são 150 dias, e aí eu vou abater esses machos com 20 arrobas, e eu vou abater essas fêmeas com 16 arrobas, essas bezerras. Ok? E eu tenho 2 momentos de abate de novilha Angus. Uma, as que não emprenharam com 14 meses, que vai ser em torno de 15% delas, e depois eu abato todo o restante, todas as outras novilhas, depois que elas desmamarem os bezerros delas na fazenda. Então eu tenho os abates em julho e julho, só que com 1 ano de diferença, e tenho os abates dos bezerros meio-sangue Bonsmara em novembro, final de novembro, tá? Quando eles completam então 14 meses de idade. Basicamente, essas são as premissas, vamos dizer assim, que a gente utiliza para fazer o cálculo dos resultados financeiros do processo. Então aqui eu tenho todo o peso médio, os pré-requisitos em termos de peso, os preços do custo, por exemplo, quanto que eu vou pagar numa bezerra meio sangue Angus? Coloquei aqui R$ 5,50 por quilo, tá?
para comprar essa fêmea. Entendeu? Esse vai ser o preço que eu vou pagar. Eu vou ter um preço de mão de obra, todos os custos aqui. O que custa de mão de obra? R$5 por hectare por mês para ter esse sistema. Preço de outros custos seria a sanidade, certo? Que você vai ter, manutenção de alguma coisa que você vai ter na fazenda, R$2,50 por hectare por mês. Aluguel de pasto para as bezerras, meio sangue, R$17. O aluguel de pasto quando elas parem. Eu pari uma vaca, uma bezerra, ela virou vaca. Quanto que custa esse aluguel? Eu coloquei aqui R$30 de custo de aluguel de pasto quando essa fêmea pare um bezerro. O custo do suplemento que eu vou utilizar em reais por mês seria então R$30 por mês. O protocolo, o sêmen de Bonsmara, R$25 por dose. Coloquei aqui nesse custo R$3, certo? 3 vezes, eu vou fazer 3 IATFs nessas fêmeas. O protocolo de IATF por IATF, R$17. Diagnóstico de gestação da vaca para fazer essas IATFs, repetir as IATFs, R$4 por vaca. Taxa de desmama, taxa de prenhez das bezerras meio sangue Angus, 85%. Taxa de desmama, emprenhou 85%, mas vão desmamar, 75% dessas bezerras vão desmamar um bezerro meio sangue Bonsmara. Diária de confinamento das bezerras meio sangue Bonsmara, 5,50 por dia. Diária de confinamento dos bezerros, 6,50 por dia. Peso de abate das novilhas meio sangue Angus, média 17,25 arrobas. Que eu vou bater mais leve as novilhas que não emprenharam com 14 meses e vou abater mais pesadas as fêmeas que desmamaram os bezerros Bonsmara. Então eu vou ter essa média. Peso de abate das bezerras meio sangue Angus, meio sangue Bonsmara, 16 arrobas com 14 meses. Peso de abate dos machos, dos bezerros, 20 arrobas. Preço de venda das novilhas meio sangue Angus, 135. Das bezerras meio sangue, 135. E dos bezerros meio sangue, 140. Ou seja, eu não coloquei uma vantagem em termos de qualidade de carne para fazer essa conta. Aqui é o preço que é pago hoje no mercado por um animal. A fêmea é 135 arrobas e o macho 140 arrobas. Nem entrei no detalhe da qualidade da carne em relação a esses animais. Ok? Para quê? Para chegar, gente, e ter a conta final do que é o resultado desse sistema. Quando eu tenho aquelas premissas, eu consigo saber quais são todas as minhas despesas que eu tenho e o que eu tenho de receita, certo? Nesse caso aqui, para cada fêmea meio sangue Angus, que eu comprei, vamos dizer assim, ela vai me gerar esse resultado. Essa é a conta. Então eu compro bezerras meio sangue Angus, paguei R$1.155, adquiri essa bezerra com 8 meses de idade. Eu tenho um custo do vaqueiro nesse período, certo? Que eu coloquei lá R$5 por vaqueiro por hectare por mês, R$155 por cabeça, por fêmea alojada. Outros custos, R$77,50. O preço do aluguel do pasto, mais a suplementação que eu vou fornecer para essa fêmea enquanto ela estiver no pasto. R$705 de despesa. Pastagem das novilhas, depois que ela emprenhou, R$540. IATF com sêmen de touros Bonsmara. Aqui está o custo das 3 IATFs com o sêmen e com os custos totais em termos de custo de IATF. Vou gastar R$80. Pastagem para os bezerros após meio sangue Bonsmara, que eles vão ficar 3 meses no pasto depois que eles foram desmamados. R$88. Creep feeding dos bezerros e bezerras meio sangue Bonsmara, R$78 por animal. Confinamento das bezerras meio sangue Bonsmara, R$313. Confinamento dos bezerros meio sangue Bonsmara, R$370. O que vocês estão vendo aqui, poxa, mas você colocou R$5,50 e durante 5 meses, e R$6,50 nos machos durante 5 meses, como é que a conta dá só isso aí? Porque uma fêmea Bonsmara, na verdade, uma fêmea meio sangue Angus, ela vai desmamar 75% de bezerro. E desses 75%, metade é macho e metade é fêmea. Então a conta aqui já está proporcional ao que ela produz. Ou seja, o que na verdade, eu estou fechando a conta do que uma fêmea meio sangue Angus vai deixar de resultado no sistema como um todo. Perfeito? Tá? Para vocês entenderem a conta nesse sentido. Isso aqui é a conta de uma unidade de uma fêmea meio sangue Angus, o que ela vai produzir, o que ela vai custar e o que ela vai gerar de receita no final. Perfeito? Então nós temos esses valores, aí eu vou abater as fêmeas meio sangue Angus. Preço médio,
com peso de 17 arrobas,25, R$ 2.305. Eu vendi aquela fêmea para abate. Perfeito? Tá? Então eu tenho a receita dela. Aí eu tenho a receita de 75%, certo? Metade fêmea, metade macho. Tá aqui a conta. Se eu pegar 37,5%, pensando no macho, dá 1.050, e 37,5% da fêmea, eu tenho R$ 810 de resultado, que é uma fêmea Angus vai me deixar na minha propriedade. Então, eu tenho um total de despesas, 3.563, e tenho um total de receitas desse sistema, que tem começo, meio e fim, 4.165. Isso dá uma margem de R$ 600, certo? Que se a gente for colocar, posso colocar uma fêmea dessa por hectare, a gente pode transplantar para isso, que seria o resultado por hectare de um sistema de produção como esse. 16,9 de margem, tá? Para terem uma referência, vocês terem uma referência em termos de resultado. Vocês acham isso muito ou pouco? Tá? Pensando em 1 hectare. O benchmarking da Integra, que tem 287 fazendas do Brasil, as melhores fazendas apresentaram R$ 500 de lucro por hectare. Nós estamos falando de um sistema que dá R$ 600 com uma UA por hectare. Se a gente dobrar, que esse é o que é bonito, fazer isso aqui em maior quantidade, vamos aumentar para 1,5 UA, 2 UA, a gente tem potencial para passar de R$ 1.000 por hectare. E é o que a fazenda Catisfera, o grupo Catisfera faz. Eles têm 2 fêmeas por hectare, então com resultado de R$ 800 a R$ 1.000 de resultado por hectare, adotando esse sistema de produção. O difícil é identificar um sistema que a gente consegue replicar e que a gente consegue replicar todos os anos. Então, a recorrência de resultado num sistema como esse é muito garantida, vamos dizer assim. E ele é muito robusto, porque, independente do valor da arroba, a arroba pode cair bastante, que eu ainda estou tendo lucro no sistema. É diferente de você ter outras atividades, entendeu? Que você não tem uma previsibilidade de resultado. Então, hoje, do ponto de vista de sistema de produção, que tem começo, meio e fim, em termos de adotando o cruzamento industrial, sem considerar nenhum bônus em termos de qualidade de carne, nós temos certeza que esse seria o sistema mais lucrativo, certo? Que a gente consegue identificar quando a gente aplica em termos de cruzamento industrial. Ok? E quando a gente pensa nesse sentido, e que eu acho que a beleza desse processo é o que vocês vão ter a oportunidade, na verdade, de comprovar aqui, é que quando a gente tem esse cruzamento, tá? Isso são carcaças da Bonsmara JC, vamos dizer assim, que tem toda a cadeia, vamos dizer assim, desde a produção, do processamento, que seria o processamento da carne, vamos dizer, dos animais abatidos, e a oferta desse produto no varejo, num restaurante, a gente tem essa qualidade de produto a oferecer. Então, esse é um abate de uma fêmea, de uma meio-sangue, uma fêmea com essas características, vamos dizer assim, que é meio-sangue Bonsmara em cima de uma fêmea meio-sangue Angus. Isso aqui é um colchão duro de um animal, desse tipo de animal, para vocês terem uma ideia o que é um colchão duro. Então, vocês estão acostumados, vocês já comeram, por exemplo, vocês estão acostumados, por exemplo, a comprar picanha, certo? E o pessoal te vende uma picanha de maior, aquelas picanhas de 2 kg de peso, e a ponta da picanha é aquela carne dura, grossa, vamos dizer assim, que é aquela picanha que você não consegue mastigar. Então, essa aqui é aquela parte, tá? Da picanha dura, que seria dura num outro animal, e é essa qualidade com esse cruzamento. Então, para chegar nesse produto, então nós temos todo um processo, vamos dizer assim, de cruzamento, que garante que eu tenho a possibilidade de oferecer a melhor experiência gastronômica para quem vai comer uma carne. Esse que é a beleza do negócio. E aí, nesse sentido, gente, cruzamento com Bonsmara, para nós, a gente chega numa conclusão que é algo que é um ótimo negócio com um propósito de valor. De valor principalmente de ter, vamos dizer assim, o privilégio, vamos dizer assim, na verdade, e o orgulho de estar produzindo algo que é excepcional do ponto de vista do consumo de carne. Então, isso é algo que, vamos dizer assim, que não é só a grana, vamos dizer, do negócio. É realmente saber que nós estamos oferecendo a melhor
assim, o melhor produto para quem está consumindo essa carne. E eu acho que esse é o grande desafio. Se a gente quer realmente que a carne continue sendo, vamos dizer assim, o alimento mais valorizado, vamos dizer assim, pelo consumidor, porque isso realmente só no Brasil que a gente ainda consegue comer carne barata. Se a gente for no resto do mundo, tá? A carne, vamos dizer assim, na Europa, nos Estados Unidos, é artigo de luxo, certo? E eles realmente valorizam isso. Eu acho que a gente tem um caminho através do cruzamento aqui no Brasil, que é extremamente lucrativo, que dá muito orgulho para a gente de fazer. Muito obrigado, gente. E o importante, o mais legal, é que a gente faz esse blá 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 aqui, mostra a foto bonita, mas vocês terão a oportunidade de comer essa carne. Então, aquele colchão duro que está aqui, que eu mostrei, a carne desse colchão duro vai tá aqui para vocês hoje degustarem. Por favor. Obrigado novamente. Obrigado. Pessoal, desculpem, eu tenho que pedir licença para o Leonardo para fazer uma complementação disso que ele está dizendo. Claro, é um técnico, é um cientista, um cara ultra respeitado no Brasil inteiro e um orgulho da terra goiana. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, isso que ele está mostrando aqui, com cara de experimento, isso está sendo feito já há algum tempo por um dos melhores grupos pecuários que nós temos no estado de Goiás e um dos melhores do Brasil, que é o Grupo Otávio Lages. Eu conheci o Dr. Otávio Lages há mais ou menos uns 35 anos atrás, e ele era pioneiro em cruzamento industrial, trabalhando com cimental. Ele, durante o correr da vida dele, ele cruzou até cachorro louco com capivara para ver se o troço era bom. Fizeram toda espécie de experiência e é um pessoal rigorosíssimo no que tange a lucratividade ou não. Então, esse experimento do Bonsmara sobre a meio-sangue Angus é o que eles fazem lá, hoje num universo de mais ou menos umas 25 mil fêmeas. Então, todas as fêmeas F1 do grupo são cobertas com Bonsmara. E eu queria mostrar para vocês passem aí o meu telefone para vocês terem uma ideia. Esses animais que estão aqui, pode ir mexendo, não tem problema nenhum, pode ir passando. São animais com 26 arrobas limpo. Nesse dia tinham mais ou menos, nesse frigorífico, nesse momento, tinham mais ou menos 1.200 cabeças iguais a essa. E nos outros dias, a semana inteira, foram abates de animais igual a esses. Todos irmãos contemporâneos da fazenda, animais com 26 arrobas, limpo, com mais ou menos 22 meses de idade. Então, são animais crioulos de Bonsmara sobre meio-sangue F1. E eles dizem o seguinte, que todo o trabalho que eles fazem antes de produção de meio-sangue Angus, enfim, todo o tipo de trabalho que eles têm na fazenda vale a pena, porque este resultado consegue ser a cereja do bolo deste ciclo de cruzamento, é a maior rentabilidade que eles conseguem em todo o negócio pecuário e no histórico de negócio pecuário deles da fazenda. Então, animais excepcionais, altamente rentáveis e com essa agregação de valor de propósito, com uma das carnes mais gostosas, mais saborosas que tem em todo mundo. Então, só ressaltando isso e querendo dar os parabéns para você, Clélia, porque esses animais em particular, esses milhares, esses daí, eram oriundos de touros da sua produção. Parabéns, parabéns a todos vocês que são da Bonsmara. Contem com a pecuária do Estado de Goiás para divulgar esse trabalho extraordinário que vocês fazem. Obrigado. Obrigado, Maurício. Então, gente, eu acho que esse é o ponto que a gente vê que grandes projetos pecuários que realmente têm o foco no resultado, que seria esse resultado por hectare, exploram esse cruzamento, experimentaram e não tem outra opção, vamos dizer assim, melhor para essa fêmea meio-sangue Angus do que a raça Bonsmara. Então, eu acho que isso só, vamos dizer assim, motiva mais a associação, tá, a ser cada vez mais criteriosa, certo? Identificar os melhores animais para que a gente possa continuar
fazendo ter a melhor solução em termos de cruzamento industrial no Brasil. Obrigado novamente, nós vamos aguardar agora a degustação.